Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula da parte de tópicos de matemática elementar. Hoje é a nossa aula 2 sobre potenciação, onde a gente vai estudar qual é a definição de potenciação e as suas propriedades gerais e fazer algumas aplicações em alguns exemplos e exercícios, tudo bem? Bem, inicialmente a gente vai fazer a definição de potenciação. Para isso a gente vai considerar dois números, um número A e um número N. Esse número A ele vai pertencer ao conjunto dos números reais, enquanto que o número n vai pertencer ao conjunto dos números naturais. E a gente vai pegar esse número a e esse número n, a gente vai escrevê-los dessa maneira aqui. Quando eu pego a e elevo a n, isso aqui é a nossa potência, né? Então a gente vai trabalhar com maneiras de representar potências. Esse número de baixo, o a, vai ser chamado de base, enquanto que o n vai se chamar expoente. Então, toda potência ele tem uma base e tem um expoente. Ok? No caso aqui, a gente parte de algumas definições. Por exemplo, se esse n aqui for zero, então, se a gente colocar aqui zero, vai ficar a elevado a zero. E qualquer número elevado a zero, por definição, dá 1. Então, a elevado a zero dá 1, 2 elevado a zero dá 1, 3 elevado a zero dá 1, 4 elevado a zero dá 1 e assim por diante. Tá? Então, qualquer número elevado a zero dá 1. Em compensação, se aqui o expoente for 1, se aqui esse expoente aqui for 1, exemplo, a elevado a primeira, é o próprio a. Então, por definição, qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, a elevado a 1 dá o próprio a. Agora, se eu pegar qualquer expoente aqui, né, acima de 1, até 1, a gente chega nisso aqui. Mas se eu colocasse aqui, por exemplo, 2, 3 e assim por diante, então para números, né, para n maior ou igual a 2, esse a elevado a n, aqui vai ter uma quantidade de fatores, ou seja, uma quantidade de multiplicações referentes ao expoente que eu coloquei. Se eu colocar aqui 2, se eu colocasse aqui 2, seria a ao quadrado, seria a vezes a. Se eu colocar aqui 3, né, se aqui fosse 3, aqui seria 3a ao cubo, seria a vezes a vezes a. Então, o expoente vai me dizer quantas vezes o número é multiplicado por ele mesmo. Tá? Então, isso aqui é n, aqui eu vou ter n fatores. Alguns exemplos de aplicação dessa definição. 2 elevado a zero, como a gente colocou aqui, qualquer número elevado a zero dá 1. Tudo bem? Outro exemplo, 2 elevado à primeira. Então, qualquer número elevado à primeira dá ele mesmo. Então, 2 à primeira dá o próprio 2. Tá? Agora, se eu tiver 2 ao quadrado, esse quadrado que está aqui em cima, significa que o que está aqui embaixo, que é a base, é ele multiplicado por ele mesmo, duas vezes. Então, vou ficar 2 vezes 2 vai dar exatamente 4. Então, 2 ao quadrado dá 4. Outros exemplos, se eu tiver 3 ao cubo, né? Então, esse cubo que está aqui em cima, esse 3 à terceira, que a gente costuma dizer 3 ao cubo, esse 3 aqui está dizendo que a minha base ela vai ser multiplicada por ela mesma 3 vezes. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. Portanto, vai dar 27. Se a gente colocasse aqui, por exemplo, 4 elevado à quarta potência. Então, 4 elevado a 4, esse 4 aqui, que é o expoente, está dizendo que esse 4 aqui embaixo vai multiplicar ele por ele mesmo 4 vezes. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 256. Outro exemplo, isso vale também, não só, aqui a gente pegou exemplos, né, de números naturais, mas daria para a gente pegar um número racional, por exemplo, 1,5. 1,5 elevado ao quadrado significa que o que está aqui embaixo, que é o 1,5, é ele multiplicado por ele mesmo duas vezes. Então é 1,5 vezes 1,5, que vai dar 2,25. E se a gente pegar, por exemplo, 0,1 ao quadrado, vai dar 0,1 vezes 0,1, que vai dar 0,01. Então, isso é bastante importante a gente lembrar que por essa definição aqui, né, qualquer coisa elevada a um expoente, o expoente vai dizer quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma. Tudo bem? Isso a gente pode fazer tranquilamente em qualquer calculadora, mas é importante você também saber desenvolver isso manualmente, que é o que a gente está fazendo. Vamos agora para as propriedades. Né? Então, eu já sei que o a elevado a n é uma potência, o a é a base e aquilo que está em cima é o expoente. Porém, a gente vai considerar agora o seguinte, vamos considerar que a gente vai ter aqui, então, o a e o b, né, vão pertencer a números reais, enquanto que o m e o n, que vão ser os expoentes que a gente vai usar, vão pertencer aos números naturais. Aqui, no caso, a gente vai ter como propriedades das potências 6 propriedades. Vamos começar pela primeira. Então, primeira propriedade. Qualquer coisa do tipo a elevado a menos n, se aqui o meu expoente é negativo, significa que eu posso fazer a inversão disso e aí eu troco o sinal do expoente. Então, quando eu pego uma base que tem expoente negativo, eu posso inverter isso, escrevendo na forma de 1 sobre a elevado a n. Expoente que era menos, fica mais. O único detalhe é que essa base aqui não pode ser zero, porque se aqui fosse zero, seria uma divisão por zero, e a gente sabe que não existe divisão por zero na matemática.
Um exemplo disso seria 2 elevado a menos 3. Então, se eu colocar 2 elevado a menos 3, usando essa propriedade, basta inverter. Então, inverte isso aqui. Inverter é 1 dividido por ele. O expoente que era menos fica mais. Tudo bem? Então, isso é igual a isso. Se eu fizer isso aqui na calculadora, é a mesma coisa que eu fizesse isso aqui. Tudo bem? Segunda propriedade, uma das mais famosas, né, que a gente já deve ter usado muitas e muitas vezes aí na nossa vida acadêmica. Né? Então, multiplicação de potências de mesma base. Mantém a base, somos expoentes. Então, se eu pego a elevado a n, multiplico por a elevado a n, mantém a base, somos expoentes. Então, mantive a base, somei n mais n. Exemplo, eu pego 2 ao quadrado, multiplico por 2 ao cubo, aqui a base é a mesma, que é o 2. Então, mantém a base, vamos somar os expoentes. Então, vai ficar 2 mais 3. E 2 mais 3 vai dar 5. Né? O que é 2 à quinta? 2 à quinta é 32. Né? 2 à quinta é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Se você fizer o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, isso aqui vai dar 32. Se a gente voltar aqui, você percebe que dá a mesma coisa. 2 ao quadrado dá 4. 2 ao cubo dá 8. 4 vezes 8 dá 32. Então a gente prova que isso é o equivalente a isso. Mantém a base, são os expoentes. Nossa terceira propriedade, enquanto aqui é a multiplicação de potências de mesma base, aqui eu vou fazer a divisão de potências de mesma base. Eu pego a elevado a n e divido por a elevado a n. Aqui na divisão a gente vai manter a base, que é o a, e vamos subtrair os expoentes. Então vai subtrair o de cima do de baixo. Então, m menos n. Mantém a base, subtrai o expoente de cima menos o expoente de baixo. Exemplo disso, eu pego 3 ao cubo dividido por 3 ao quadrado. Aqui a base é a mesma, é 3. Então, mantém a base, pega o expoente de cima, que é o 3, e subtrai do expoente de baixo, que é 2. Então, fica 3 menos 2. 3 menos 2 vai dar 3 a primeira. E qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo, dá 3. Então, se eu fizer 3 ao cubo, que é 27, dividido por 3 ao quadrado, que é 9, 27 dividido por 9 dá 3. Então, você percebe que isso é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Vamos para a nossa quarta propriedade. Nossa quarta propriedade vai dizer o seguinte, que se eu tiver aqui uma potência elevada a um expoente, para desenvolver isso aqui, é só multiplicar aqui os expoentes que eu tenho aqui. Então, a elevado a m e tudo isso aqui elevado a n, basta manter aqui a base e multiplicar os expoentes que eu tenho aqui. Então, vai ficar m vezes n, m vezes n. Um exemplo disso é quando eu pego 2 ao cubo e tudo isso aqui elevado ao quadrado. Então, o que seria 2 ao cubo elevado ao quadrado? É pegar, manter a base, que é 2, e multiplicar aqui os expoentes. 3 vezes 2, 3 vezes 2. E 3 vezes 2 vai dar 6. Tudo bem? Então, 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 à sexta. Tá? Quando eu pego 2 ao cubo e elevo ao quadrado, dá a mesma coisa que 2 à sexta. Tudo bem? Outro exemplo disso, outra propriedade, é quando eu pego um produto e elevo a um expoente. Então, quando eu tenho aqui um produto, A vezes B, e elevo a esse expoente, aqui eu posso fazer uma espécie distributiva. É o A elevado a M, que é o que está aqui, vezes, aqui está o vezes, e fica B elevado a N. B elevado a N. Então é como se eu pegasse esse expoente, como aqui está tudo entre parênteses, eu vou aplicar esse expoente a cada elemento que está aqui dentro. Tá? Então eu apliquei para o A o expoente e apliquei para o B o expoente. Um exemplo de provar que isso é verdade é se a gente pensar nisso aqui. Eu pego 2 vezes 3 e elevo ao quadrado. Esse quadrado a gente vai aplicar distributivo aqui para o 2, vai ficar 2 ao quadrado. E esse 3, eu vou colocar o quadrado aqui também para ele, vai ficar 3 ao quadrado. 2 vezes 3, se a gente fizesse aqui, né, lembrando, se você fizer aqui primeiro o que está dentro do parênteses, 2 vezes 3 é 6. 6 ao quadrado dá 36. Vamos ver aqui se dá 36 desse lado. 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. 4 vezes 9 também dá 36. Então você percebe que isso equivale a isso. Aqui eu distribuí o expoente para cada elemento aqui. A nossa sexta e última propriedade é a da divisão. Se aqui eu apliquei o expoente para um produto, aqui a gente vai aplicar o expoente para uma divisão. Então aqui eu tenho uma divisão elevada a esse expoente. Tá? Então aqui eu vou pegar esse expoente, vou aplicar aqui para o numerador, vai ficar a elevado a n, e eu vou pegar esse expoente e vou aplicar aqui para o denominador, vai ficar b elevado a n. Então eu estou aplicando aqui a mesma coisa que a gente fez aqui na multiplicação, estou fazendo na divisão. Um exemplo para provar isso é 8 dividido por 2 elevado ao quadrado. Aqui eu vou pegar esse 2 e vou aplicar aqui para o 8, vai ficar 8 ao quadrado. Eu vou pegar esse 2 e vou aplicar aqui embaixo, vai ficar 2 ao quadrado. Tudo bem? Aqui no caso, 8 dividido por 2, vamos fazer aqui primeiro o que está dentro do parênteses. 8 dividido por 2 dá 4. Ao quadrado, 16. Então essa continha aqui também tem que dar 16. 8 ao quadrado dá 64.
2 ao quadrado dá 4. 64 dividido por 4 dá exatamente 16 também. Tudo bem? Então essas foram as 6 propriedades que nós vimos. Ok? Bem, vamos lembrar, né, um detalhe importante, que nesse caso aqui particularmente, esse b aqui, como isso aqui é uma fração, esse b aqui não pode ser zero. Porque se aqui for zero, vai ficar uma divisão por zero, e não tem divisão por zero. Então, nessa condição aqui da divisão, esse b, que é o denominador, ele tem que ser sempre diferente de zero. Ok? Bem, vamos aplicar agora isso daí em alguns cuidados que a gente tem que ter, né, quando você trabalha com potenciação. Às vezes tem algumas pegadinhas que nos dão um certo cuidado, né, e a gente tem que ter sempre quando vai trabalhar com potenciação. Por exemplo, primeiro caso que a gente tem que tomar cuidado, quando eu tenho alguma coisa do tipo a elevado a m, e aqui tudo isso aqui está elevado a m. Isso aqui é diferente disso, tá? Aqui eu tenho a elevado a m, e esse meu expoente está elevado a uma outra potência, né? Um outro expoente aqui, tá? Então, isso é diferente disso. Aqui é a potência da potência, né? Então, aqui vai ficar, nesse caso aqui, a gente sabe que aqui basta multiplicar aqui os expoentes, né? Então, se a gente fizer aqui um exemplo, eu quisesse escrever 2 ao cubo, tudo isso aqui ao quadrado. É diferente de eu escrever 2 ao cubo e o cubo elevado ao quadrado. Por quê? Porque aqui você vai manter a base, que é 2, vai multiplicar com os expoentes. 3 vezes 2 vai dar 6. Aqui não, você vai ter que pegar a base, que é 2, e aqui você vai fazer 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Ou seja, eu resolvo isso aqui primeiro, o que está aqui em cima, para depois resolver o que está aqui embaixo. Então, eu resolvo de cima para baixo. Então, 3 ao quadrado vai dar 9. Então, você percebe que esse lado aqui deu 2 à sexta, enquanto que esse lado aqui deu 2 à nona. Tá? São coisas bem diferentes. Outro caso que a gente tem que tomar bastante cuidado é com isso aqui. Se eu pego menos a, tudo isso aqui entre parênteses, e elevo a m, é diferente de menos a elevado a m. Porque aqui, tudo que está aqui dentro do parênteses está elevado a esse expoente. Aqui não, aqui é só o a que está elevado ao expoente, o menos não. Então, um exemplo para provar que isso é verdade, é a gente pensar nessa situação aqui. Se eu escrevo aqui menos 3 ao quadrado, é diferente de menos 3 ao quadrado. Porque aqui o que a gente vai fazer? Esse menos 3 ao quadrado significa que o que está aqui dentro, eu vou multiplicar ele por ele mesmo. Então vai ficar menos 3 multiplicado por menos 3. Menos com menos vai dar mais. Então isso aqui vai dar 9. Número negativo elevado a expoente par fica sempre positivo. Então menos 3 ao quadrado dá 9. Nesse caso aqui, esse menos não faz parte aqui do quadrado, é só o 3. Então vai ficar menos, eu copio o menos para cá, vai ficar só 3 ao quadrado, que vai dar 9. Então você vê que essa continha aqui, pelo fato de ter o parênteses, dá 9 positivo. Essa aqui, como não tem o parênteses, vai dar menos 9. Coisas bem diferentes. Tá? E tudo que a gente fez até agora, todas essas propriedades que a gente viu, a gente pode aplicar também para números com expoentes racionais. Então, se eu colocar uma fração no expoente, também dá para aplicar essas propriedades. Exemplo, se eu tivesse aqui 2 elevado a 1 terço, multiplicado por 2 elevado a 2 terços, aqui a base é a mesma, que é 2. Então eu mantenho a base, vou somar os expoentes. Só que eu vou ter que somar essa fração com essa. Então vai ficar 1 terço mais 2 terços. Mantenho a base, somo os expoentes. Como aqui essa fração e essa têm o mesmo denominador, mantém o denominador, soma só os numeradores. Vai ficar 1 mais 2, que vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. E qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, isso multiplicado por isso, por incrível que pareça, dá simplesmente 2. Tudo bem? Para terminar a aula de hoje, a gente vai fazer aqui um exercício 1 sobre potenciação. Um exercício bem simplesinho para calcular algumas potências. Então, calcule essa potência aqui. Quanto dá menos 3 ao quadrado? Então, menos 3 ao quadrado é a mesma coisa, né? Esse quadrado está dizendo que o que está aqui dentro tem que ser multiplicado ele por ele mesmo. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 3. Aqui vai ter um joguinho de sinais, menos vezes menos, na multiplicação, dá mais. Então, menos vezes menos dá mais. E 3 vezes 3 vai dar 9. Então, dá 9 positivo. Daí que vem aquela regrinha que qualquer número negativo elevado a um expoente par fica sempre positivo. Tudo bem? Agora, se eu fizer menos 3 ao quadrado, né? Então menos 3 ao quadrado, aqui é só o 3 que é elevado ao quadrado. Então isso aqui a gente vai desenvolver assim. Menos 3 ao quadrado, mantém aqui o menos, aqui o menos, eu vou fazer só 3 ao quadrado. Então é 3 vezes 3. Então aqui vai continuar a dar menos, e aqui 3 vezes 3 vai dar 9. Então vai dar menos 9. Tudo bem? Outros exemplos. E se eu tiver menos 2 ao cubo, como é que a gente faz isso? Então esse menos não faz parte aqui da potência que a gente vai resolver. Então como é que a gente vai desenvolver isso?
Você vai pegar aqui o menos 2 ao cubo, vai manter aqui o menos e vai fazer 2 ao cubo. 2 ao cubo é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Então aqui vai ficar menos, ó, só copiar o menos para cá. E 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Então menos 2 ao cubo é menos 8. Agora, e se eu tivesse aqui um menos aqui fora, né? E um menos aqui dentro do parênteses? Aí a resposta fica um pouco diferente. Por quê? Como é que a gente faz menos 2 ao cubo? Então, para a gente desenvolver isso aqui, o que a gente vai fazer? Esse menos a gente vai manter aqui na frente. Está aqui o menos. Esse menos 2 ao cubo, esse cubo está dizendo que esse menos 2 vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, aqui a gente pode fazer assim. Primeiro, fazer o jogo de sinais. Menos com menos, na multiplicação dá mais. Mais vezes menos, dá menos. E menos vezes menos, aqui vai voltar a dar mais. É um jeito de a gente fazer. Outra maneira de fazer isso é simplesmente pegar esse menos, manter ele aqui, e aí eu faço aqui as multiplicações. Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Mais 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Como aqui tem um menos, aqui tem um menos, menos com menos vai dar mais, portanto aqui vai dar mais 8. Ok? Então, menos 2 ao cubo vai dar mais 8. Eu convido depois vocês tentarem fazer isso aqui numa calculadora. Você vai ver que com parênteses dá uma resposta, sem parênteses dá outra. Sem parênteses dá uma resposta, com parênteses dá outra. Tudo bem? Para terminar, nosso exercício 2, quanto dá o valor dessa expressão numérica? Né? Uma expressão que tem potências. Né? Então, como é que a gente faz isso? Vamos aplicar as propriedades. Aqui eu tenho, copiando para cá, 2 vezes 2 elevado a 1 quarto vezes 2 elevado a 3 quartos. Então aqui eu tenho multiplicação de potência mesma base. Então, como aqui a base é 2, eu vou manter aqui a base 2 e vou somar essa fração, ou seja, esse expoente com esse. Então vai ficar 1 quarto mais 3 quartos. Ó. 1 quarto mais 3 quartos. Aqui está o sinal de mais, aqui está o mais. E aqui eu tenho uma outra multiplicação de potências. Só que aqui a base é 3. Então vamos manter aqui a base 3. Vamos somar os expoentes. Então, eu vou somar 1 sobre 2 com 3 sobre 2. 1 sobre 2 mais 3 sobre 2. No caso aqui desse expoente, né, fracionário, aqui o denominador é o mesmo. Como o denominador é o mesmo, mantém ele e soma só os numeradores. Então, aqui eu vou manter o 4 e aqui eu vou somar os numeradores. 1 mais 3 vai dar 4. Mais, aqui está o mais, aqui vai ficar 3 com esses expoentes fracionários. Como aqui o denominador é o mesmo, mantém o denominador que é 2, somos os numeradores. 1 mais 3, 4. Então aqui ficou 2 elevado a 4 dividido por 4. 4 dividido por 4 é 1. Dá 2 a primeira, né? 4 dividido por 4 vai dar 1. Então é 2 a primeira. Aqui vai ficar 3, que a base é 3. 4 dividido por 2 vai dar 2. Ficou 3 ao quadrado. 2 elevado à primeira, como qualquer número elevado à primeira dá ele mesmo. Então 2 à primeira dá 2. Aqui está o mais. E 3 ao quadrado são 3 vezes 3, portanto 9. 2 mais 9 dá 11. Então, essa expressão numérica, embora não pareça, essa continha aqui inteira, ela dá simplesmente 11. Tudo bem? Bem, essa foi a nossa aula 2 sobre potenciação. Qualquer dúvida, dê uma olhadinha novamente na definição e nas propriedades. Ok? Até a próxima aula.